Milionário fica chocado ao ver mendigo negro cuidando de sua filha surda na rua. Ricardo sempre viveu em uma bolha de riqueza. Dono de uma das maiores... Ricardo congelou. What estava vendo era surreal. Ali estava uma cena que dissolvia sua visão do mundo. Intrigado, ele se aproximou, mas a ternura no olhar de Eli e o brilho no rosto de Maria deixaram-no com um nó na garganta. Não era só um mendigo, era um homem que se importava. O contraste era avassalador. Como alguém em uma situação tão desesperadora podia transmitir tanto amor? Ele se lançou na tentativa de intervir. Perguntou se Eli precisava de ajuda. Mas rapidamente percebeu que o mendigo era mais do que parecia. Com um tom firme, Eli explicou que cuidava de Maria desde que sua mãe havia desaparecido, revelando uma história de dor e resiliência que o fez sentir um peso na alma. Eli não era só um homem sem teto, era um pai protetor, que fazia de tudo para dar à menina uma chance. As palavras de Eli tocavam fundo. Ele sonhava que Maria pudesse ir à escola, aprender a falar e um dia encontrar sua mãe. Ricardo, sem saber como reagir, começou a se questionar. Ele, um milionário cercado de conforto, poderia ignorar a conexão visceral entre eles? Deveria fechar os olhos ou estender a mão? Velhões dilemas morais se agitavam em sua mente como tempestades. E então, o inesperado aconteceu. Um homem surgiu das sombras, com um olhar ameaçador. Era alguém do passado de Eli. Um rival que parecia determinado a reclamar o que achava ser dele, mesmo que isso significasse destruir a pequena família que Eli e Maria formaram. Ricardo, vendo essa cena se desenrolar, sentiu um frio na espinha. Como poderia ficar de braços cruzados diante daquela injustiça? Mas, ao mesmo tempo, a situação o forçava a reavaliar sua própria vida. Será que poderia abrir mão de tudo por esse novo amor inesperado? Eli escondia segredos que poderiam mudar as vidas de todos. O que ele não havia revelado ainda? A tensão aumentava e Ricardo se viu em um beco sem saída, sem saber se deveria intervir ou recuar, envolto em suas próprias vulnerabilidades. Tudo o que conhecia estava prestes a ser desafiado de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo, paralisado pelo dilema diante dele, sentiu o coração acelerar. O homem que parecia uma sombra das ruas estava prestes a enfrentar o seu passado e ele não sabia como agir. Ele fez um movimento sutil, colocando Maria atrás de si, como um escudo protetor. Ricardo viu a tensão crescente na expressão dele. O rival, um homem alto e magro, se aproximava devagar, olhos ardentes de raiva. Você não deveria estar aqui, Eli! Rosnou o homem, estendendo a mão como se quisesse alcançar Maria. Essa menina não é sua! A frase cortou o ar pesado da rua, atraindo a atenção de pedestres e curiosos. Um murmúrio surgiu. As vozes sussurravam. As pessoas paravam para ver a cena. Ricardo viu
as expressões de repulsa e curiosidade. O que estava acontecendo? O coração pesado, ele deu um passo à frente, decidindo que precisava fazer algo. "Espere!" pediu, tentando assumir o controle da situação. Mas Eli parecia mais firme, o olhar fixo no rival. Havia fogo nas palavras de Eli quando ele respondeu: "Maria é tudo que eu tenho, e a mãe dela. Você sabe o que aconteceu. Não tenho direito de dizer que não sou o pai dela." Ricardo ficou paralisado por um momento. O homem à sua frente estava defendendo com todas as forças a única família que restava. Mas, como um relâmpago cruzando um céu limpo, tudo mudou em um instante. O rival soltou uma risada fria e se virou para a multidão. "Ele não é o pai dela!" gritou, a voz elevada, provocando as pessoas ao redor. "Ele a roubou!" Um silêncio gelado tomou conta do lugar. Os murmúrios aumentaram e a tensão pairava no ar. Ricardo sentia o desejo de correr, de afastar a cena, mas estava preso naquela realidade crua. Eli agora tremia, não de medo, mas de uma mistura de ira e desespero. "Você não sabe o que está dizendo", respondeu Eli, a voz quase quebrando, a dor evidente. Mas o rival apenas sorriu, como se tivesse uma carta na manga. "Você acha que a mãe da menina realmente desapareceu? Eu sei onde ela está, e pode apostar que a polícia vai encontrá-la. E quando isso acontecer, você vai perder tudo", despejou com raiva. Um choque percorreu a multidão. Ricardo sentiu o vento ser cortado. As palavras caíam sobre ele como um peso. O que Eli não havia dito? A mãe de Maria poderia estar viva? Toda a história que havia se formado ali tinha virado uma bomba prestes a explodir. Ricardo piscou, tentando recuperar a clareza. As peças estavam se movendo de maneira inesperada. Ele olhou para Maria, que mesmo sem ouvir, parecia sentir o tumulto ao seu redor. Eli se lançou para frente, fechando a distância entre ele e o rival. A determinação em seu coração ultrapassava qualquer medo. "Se você tocar nela, eu juro que não vai sair ileso", gritou Eli, em um desespero quase primitivo. Ricardo, sem saber se devia agir ou apenas observar, decidiu. O que havia se manifestado diante dele era uma verdade inegável. A imagem que ele tinha de seus próprios problemas tinha se desvanecido. Perceber que a vida que ele levava era apenas uma máscara para o vazio da busca por conexão o fez sentir um nó na garganta. E naquele instante, tudo em que acreditava estava se transformando. Eli, o mendigo, um pai dedicado em meio ao mundo cruel. O rival, um eco de um passado que Ricardo jamais imaginou que poderia existir para ele. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas a verdade estava prestes a se revelar, e suas vidas estavam entrelaçadas mais do que ele poderia compreender. Ele olhou para Eli e Maria, e a pergunta que fervia dentro dele era: até onde ele iria para proteger a conexão que estava se formando? E enquanto a multidão retomava a atenção ao desenrolar da cena, desdobrando-se como um filme, uma sombra passou no céu e todos olharam para cima, perplexos. O que mais poderia acontecer? Ricardo, sem saber o que fazer, sentiu o ar pisado ao redor. Eli e o rival estavam a um passo de um conf. Ricardo respirou fundo, a adrenalina correndo em suas veias. O que ele faria agora? Foi então que, de repente, um grito ecoou pela rua. Uma mulher, desesperada, atravessou a calçada em direção à cena. "Eli, não faça isso!"
Sua voz intensa cortou o silêncio como uma faca. Ricardo virou a cabeça e seu coração disparou ao reconhecer aquela mulher. Era a mãe de Maria. O quê? Ele gaguejou, parando no meio do movimento, a fúria em seu rosto se transformando em confusão. Maria, ao ouvir a voz da mulher, fez um movimento rápido, tentando se aproximar. Eli, em um instante, ficou paralisado. Ele não podia acreditar no que via. Mãe! A menina sussurrou, os olhos brilhando de esperança e desespero. A mulher, com o semblante marcado por dor e luta, caiu de joelhos, estendendo as mãos em direção à filha. Eu tô aqui, minha pequena. Eu voltei! Gritou a mulher. Lágrimas escorrendo por seu rosto. A multidão ao redor começou a murmurar novamente, a surpresa misturando-se com uma onda de emoção. Ricardo sentiu seu estômago embrulhar. A história que ele pensou ter entendido até agora se desfez em fragmentos. Eli, antes tão forte e protetor, agora parecia vulnerável. Ele olhou para a mulher e viu nela uma luta, uma batalha marcada por cicatrizes. O rival, perplexo, hesitou e a multidão, antes hostil, se compadeceu daquela cena. Você a abandonou! Gritou Eli, sua voz ferina. O amor e a dor transbordavam. Você não pode simplesmente voltar assim. Eu não quis! Eu estava perdida, Eli! Mas agora estou aqui! Você precisa acreditar em mim! A mulher se aproximou, quase atingindo Maria, mas Eli se colocou na frente, como se fosse um muro em pé entre elas. Ricardo observou cada movimento, cada expressão. Ele viu o amor de Eli por Maria e o desejo da mãe de se reconectar. A verdade era que a vida deles havia se entrelaçado de uma forma estonteante. O que ele pensava conhecer agora parecia um labirinto de mentiras e segredos. A multidão começou a murmurar. Alguns consternados, outros apoiando a mulher. As emoções estavam à flor da pele, e no meio da confusão, um novo grito cortou o ar. Um carro escurecido parou bruscamente perto deles, e a porta se abriu com violência. Um homem, alto e forte, saiu de dentro, com um olhar de raiva que fez a maioria recuar. O que você está fazendo aqui? O homem confidenciou, apontando para a mulher. Você não tem o direito. O coração de Ricardo disparou ao ver a nova ameaça. O rival de Eli agora tinha uma companhia. O clima virou ainda mais tenso. Os passantes se afastaram, como se uma tempestade se aproximasse. Ela é minha, continuou o homem, avançando para a mãe de Maria. Você não pode levá-la. Ricardo já estava imerso em um turbilhão de emoções, sentindo-se incapaz de agir. Ele se lembrou da conexão que começou a sentir com Eli e Maria, e agora isso estava em risco. Perguntas corriam em sua mente. Até onde ele iria para proteger essa nova família? E qual era a verdade oculta que pairava sobre eles? E então, como se em um clímax de um filme angustiante, o inesperado aconteceu. Maria, antes tão ingênua, começou a falar. Suas palavras, embora suaves, ecoaram com clareza. Eu sei quem você é. Você não pode nos separar. O silêncio tomou conta novamente. Todas as vozes se calaram e a confusão preencheu a cena. O que Maria sabia? O que mais se escondia nas sombras? A tensão aumentava e os segredos começavam a emergir, deixando no ar um mistério que ninguém poderia prever. Maria olhou para ele, seus olhos grandes reluzindo com uma mistura de esperança e medo. A multidão, antes hostil, agora parecia envolvida em um silêncio expectante. O homem alto,
uma figura ameaçadora avançava em direção à mãe de Maria, e as palavras que saíam de seus lábios cortavam o ar pesado, como uma faca afiada. "Você não pode levá-la!" ele gritou, um brilho sinistro nos olhos. Ele se manteve firme, o corpo tensionado, como uma corda prestes a estourar. A cena espremia-se em um único instante, o passado, as mentiras e os segredos, tudo prestes a expelir um veneno mortal. E então a palavra de Maria ecoou como um trovão. "Eu sei quem você é!" A afirmação reverberou, quebrando o silêncio. O que ela quis dizer? A tensão tomou conta de todos, e Ricardo sentiu o estômago revirar. O que mais estava escondido atrás daquele olhar inocente? O homem, pego de surpresa, hesitou. Ele olhou para a menina, uma combinação de orgulho e medo nos olhos. "Como assim, Maria? O que você sabe?" A pergunta saiu como um sussurro, a ansiedade pesando em sua voz. A mãe de Maria, ainda de joelhos, parecia confusa. "O que você quer dizer, meu amor?" Suas palavras eram um fio de esperança, mas a inquietação intensificava. Maria, reunindo toda a coragem, prosseguiu. "Você não é quem pensa que é. Eu ouvi você falar sobre nós, na noite em que você se foi." O silêncio foi quebrado por um murmúrio entre a multidão, e os rostos se viraram, buscando entender o que significava aquela revelação. Ricardo ficou paralisado, sentimentos de confusão e terror misturando-se em seu peito. O homem alto mudou a expressão, de raiva para confusão. "Você está mentindo! Isso não é verdade!" A negação soou como um grito de busca desesperada. Mas Maria continuou, despejando uma verdade que fez o ar parecer mais pesado. "Eu sabia. Você estava com ela. Você se foi, para sempre." Ele, percebendo a gravidade da situação, deu um passo à frente, mão em punho, como se estivesse pronto para enfrentar o mundo. "Fique longe dela." Sua voz soou como um trovão. "Diga a verdade agora, o que você realmente fez." "Não!" O homem gritou. Sua voz perdeu o controle. "Não acredite nela!" Sombra de dúvida já crescia sobre ele como um manto escuro. Ricardo sentiu seu coração acelerar. Uma realidade distorcida começava a emergir. Ela o conhece. Há algo mais. A revelação da pequena Maria era escandalosa, mas seu olhar permanecia firme, mesmo em meio ao caos. O homem, no entanto, não estava disposto a ceder. "Você não tem ideia do que está falando, garota." Sua voz tremia de raiva, mas a incerteza aparecia em suas feições. E no instante catártico, o céu desabou. Um intenso clarão iluminou a cena, seguido de um estrondo ensurdecedor. Gritos ecoaram pelas ruas enquanto uma explosão repentina ocorreu em um prédio próximo. Vidros estouraram, fazendo com que os pedestres recuassem, assustados e atordoados. A multidão caiu em pânico, enquanto uma nuvem de poeira e fumaça começou a se espalhar. A intensificação do caos fez tudo parecer irreal. No meio da confusão, a mente de Ricardo girava como um furacão. O que estava escondido nas sombras, agora parecia estar se revelando à força. Maria sabia algo mais. Eli lutava por uma verdade que não tinha total compreensão. E o homem, agora jogado em um cenário catastrófico, ainda lutava por poder, mesmo que a explosão tivesse mudado tudo em questão de segundos. Como um turbilhão de pensamentos, Ricardo percebeu que a história que acreditava conhecer
havia representado apenas a superfície de um mistério complexo e profundo. O que mais viria à tona com aquele evento cataclísmico? A linha entre os amores e os traumas começava a se desfocar. E no meio da fumaça espessa, ele se perguntava: até onde tudo isso iria levá-los? Ricardo, Eli e Maria estavam paralisados, cercados pela fumaça espessa que se espalhava por toda parte. O caos se instaurava. Gritos, correria, a sensação de que o mundo ao redor tinha sido virado de cabeça para baixo. A explosão não era só um barulho, era um grito da cidade, um alerta de que algo muito mais profundo estava prestes a se revelar. O homem alto hesitou, confuso. A transição em seu semblante era clara, de ameaça à vulnerabilidade. E Maria, com uma força inesperada, repetiu sua afirmação. Seu olhar não era de uma criança, mas de alguém que carregava uma sabedoria pesada para sua idade. Eu sei quem você é. Você não pode nos separar. Nesse instante, uma onda de murmúrios tomou conta da multidão. A atenção se voltou para Maria, que não se deixou abalar. Eli, ainda tenso, tinha o olhar fixo no rival. O tempo parecia parar. O homem que antes tinha todo o controle, agora estava sendo confrontado por uma verdade que ele pensava ter enterrado. Pare de mentir, garota! O homem gritou, um toque de desespero agora em sua voz. Você não sabe do que está falando. Como se numa dança macabra a tensão aumentava. Eli avançou um passo, os músculos do corpo prontos para agir. O instinto de um protetor estava à flor da pele. Mas um movimento inesperado interrompeu tudo. A mulher que se apresentou como mãe de Maria continuava ali de joelhos, com lágrimas escorrendo. Por favor, acredite nela, suplicou ela. Sua fragilidade era palpável. O que ela diz pode ser verdade. Mas o homem negou, quase em um tom de pânico. O olhar de Eli se alternava entre Maria e a mulher. As emoções se misturavam em um verdadeiro turbilhão. Então, a fumaça começou a se dissipar, e o que apareceu ao fundo deixou todos em choque. Duas figuras conhecidas emergiram da poeira, um policial e um detetive, ambos com expressões sérias. Um deles olhou diretamente para o rival, um brilho de reconhecimento em seus olhos. Então, você realmente está aqui, disse o policial, a voz carregada de uma mistura de raiva e desapontamento. O homem, que parecia perder o domínio da situação, logo se viu cercado. Mas antes que pudesse reagir, o detetive disparou. Nós temos um mandado de prisão contra você. O que você fez não pode ficar impune. As palavras cortaram o ar como um raio. O rival sulfuoso olhou para os lados em busca de uma saída, enquanto o pânico tomava conta. A multidão agora estava completamente em volta, assistindo a cena com olhares fixos, cada um absorvendo a revelação de forma diferente. Ricardo ficou chocado. O que estava acontecendo? O homem que antes parecia ser uma ameaça, agora era o alvo. Mas o que ele tinha feito? Prevendo o que viria, e viu a expressão de Eli mudar. Era como se a revelação se atreveu a perguntar. A voz trêmula. O olhar do mendigo atravessou o chão. A batalha interna era intensa. E então, como que respondendo à pressão de um mundo desmoronando, Eli finalmente soltou. Ele estava por trás do desaparecimento da mãe da Maria. Ele a sequestrou. Maria olhou para Eli,
as lágrimas nos olhos. O peso daquela verdade era insuportável. O homem não era apenas um rival. Havia uma conexão sombria que ligava todos eles. A multidão se agitou e, em meio a isso, Ricardo se sentiu como se estivesse em um momento de um filme, em que a trama parecia dar uma volta completa. Agora, tudo o que ele pensava que sabia estava sendo colocado à prova. As revelações estavam apenas começando. O caos da explosão era nada comparado às bombas de segredos que estavam prestes a se desenrolar. Com a multidão absorvendo a revelação da verdade, os olhares se voltaram para o cabo das emoções. O drama se intensificava. Poderes maiores estavam em jogo agora. O futuro de Eli e Maria parecia dependente daquela batalha. E Ricardo, sem saber o que fazer, começou a questionar seu próprio papel na história. O rival, surpreso, ainda tentava se defender, mas a verdade recém-revelada estava prestes a tornar tudo ainda mais complicado. O que mais estava escondido nas sombras? E enquanto a tensão crescia, o que ainda poderia acontecer nesse turbilhão sem fim? A tensão na rua era palpável. O homem alto, que antes parecia soberano, agora enfrentava a verdade despedaçada por Maria. O olhar de todos estava fixo nele, mas algo em seu jeito fazia a atmosfera mudar. Ricardo sentia seu coração acelerar. O calor da confusão se espalhava como fogo em palha seca. Você não pode acreditar nela! O homem gritou, a voz tremendo de pavor. Mas as palavras de Maria cruzavam o espaço, como flechas certeiras. E com cada momento que passava, a realização se tornava mais clara. De repente, um empurrão. A mulher que se apresentou como a mãe de Maria se levantou, num sopro de força. Ela se aproximou do rival, os olhos ardendo. Não minta mais! Você a sequestrou e todos sabemos disso. As palavras dela cortaram como lâminas. O homem engasgou e a multidão prendeu a respiração. Ricardo viu pânico na face dele. No entanto, em meio ao caos e à revelação chocante, uma sombra sinistra surgiu. Um homem mais velho, com um olhar gelado e implacável, apareceu entre as pessoas. Ele tinha um ar de autoridade que fazia a multidão recuar. Uma figura que parecia sair de um pesadelo. Entertainment to the circus! A voz dele era grave e profunda, como um trovão distante. A atenção agora se voltava para ele. O velho olhou diretamente para o rival e um sorriso cruel se espalhou no seu rosto. Você nunca deveria ter vindo aqui. As palavras saíram como veneno dos lábios do homem. E então, absolutamente inesperado, ele fez um gesto negativo e dois homens surgiram atrás dele. Eles eram enormes, parecendo saídos de um filme de ação. No desespero, o rival se virou para Eli e Maria, a expressão de terror se intensificando. Você não sabe quem eu sou, não sabe! Ele gritou, quase em imploro. Mas o velho apenas riu, um riso baixo, como se tivesse saboreado a dor. Oh, nós sabemos mais do que você imagina. Você sempre foi um peão. E com isso, um dos homens segurou o rival, seus braços firmes como aço. O homem estava sendo levado embora, a verdadeira natureza dele sendo exposta diante dos olhos de uma multidão atônita. Ricardo observou a cena, estupefato. Veneno, traição, segredos. Aquela revelação estava mudando tudo. Assim que o rival se afastou, um silêncio pesado pairou. As pessoas começavam a entender que algo havia mudado. O velho olhou para a mãe de Maria e disse:
E você não deveria ter voltado. A mulher hesitou e o medo tomou conta do seu rosto. Ricardo ficou paralisado. O que ela sabia? O que estava escondido? Maria, a pequena guerreira, tomou a frente. Mãe, você conhece esse homem? A voz dela soava firme, mas o medo estava ali. A mulher balançou a cabeça, confusa, mas o velho sorriu de novo, como se tivesse o melhor dos segredos. Ah, a ignorância é uma bênção, não? Vou deixar que ela descubra por si mesma. E a tensão aumentou quando ele se virou para Eli. Você sabia que ela está relacionada a nós? O homem que você quer proteger pode não ser o que aparenta. Um choque percorreu a multidão. As palavras do velho cortaram como uma lâmina afiada, deixando todos sem fôlego. O que ele estava insinuando? Maria olhou para Eli com uma expressão de desespero, enquanto Ricardo sentiu o estômago revirar. O quê? Como? Eli gaguejou, a incredulidade em sua voz. A revelação pairava no ar, e a atmosfera estava prestes a explodir em um novo caos. E então, como um relâmpago, tudo começou a desmoronar. Havia segredos antigos, prestes a emergir. E o velho parecia conhecer muito mais do que havia revelado. Olhando para aqueles rostos confusos e aterrorizados, Ricardo percebeu que tudo o que conhecia estava prestes a se romper. E com a multidão tensa, ele se perguntava: que mais estava escondido? Até onde essa teia de segredos e mentiras iria levá-los? Seria capaz de suportar a verdade que estava prestes a surgir? A tensão na rua era palpável. O homem alto, que antes parecia soberano, agora enfrentava a verdade despedaçada por Maria. O olhar de todos estava fixo nele. Mas algo em seu jeito fazia a atmosfera mudar. Ricardo sentia seu coração acelerar. O calor da confusão se espalhava como fogo em palha seca. Você não pode acreditar nela! O homem gritou, a voz tremendo de pavor. Mas as palavras de Maria cruzavam o espaço, como flechas certeiras. E com cada momento que passava, a realização se tornava mais clara. De repente, um empurrão. A mulher que se apresentou como a mãe de Maria se levantou num sopro de força. Ela se aproximou do rival, os olhos ardendo. Não minta mais! Você a sequestrou e todos sabemos disso! As palavras dela cortaram como lâminas. O homem engasgou e a multidão prendeu a respiração. Ricardo viu o pânico na face dele. No entanto, em meio ao caos e à revelação chocante, uma sombra sinistra surgiu. Um homem mais velho, com um olhar gelado e implacável. Apareceu entre as pessoas. Ele tinha um ar de autoridade que fazia a multidão recuar. Uma figura que parecia sair de um filme de ação. Chega desse circo! A voz dele era grave e profunda, como um trovão distante. A atenção agora se voltava para ele. O velho olhou diretamente para o rival, e um sorriso cruel se espalhou no seu rosto. Você nunca deveria ter vindo aqui. As palavras saíram como veneno dos lábios do homem. E então, absolutamente inesperado, ele fez um gesto negativo. E dois homens surgiram atrás dele. Eles eram enormes, parecendo saídos de um filme de ação. No desespero, o rival se virou para Eli e Maria, a expressão de terror se intensificando. Você não sabe quem eu sou. Não sabe. Ele gritou, quase em um imploro, mas o velho apenas riu, um riso baixo, como se tivesse saboreado a dor. Oh, nós sabemos mais do que você imagina. Você sempre foi um peão. E com isso, um dos homens segurou o rival, seus braços firmes como aço. O homem estava sendo levado embora, a verdadeira natureza dele sendo exposta diante dos olhos de uma multidão atônita. Ricardo observou a cena estupefato. Veneno, traição,
segredos. Aquela revelação estava mudando tudo. Assim que o rival se afastou, um silêncio pesado pairou. As pessoas começavam a entender que algo havia mudado. O velho olhou para a mãe de Maria e disse: "E você não deveria ter voltado." A mulher hesitou e o medo tomou conta do seu rosto. Ricardo ficou paralisado. O que ela sabia? O que estava escondido? Maria, a pequena guerreira, tomou a frente. "Mãe, você conhece esse homem?" A voz dela soava firme, mas o medo estava ali. A mulher balançou a cabeça confusa, mas o velho sorriu de novo, como se tivesse o melhor dos segredos. "Ah, a ignorância é uma bênção. Não, agora você e sua filha vão aprender a verdade." E então, como se estivesse esperando por esse momento, ele fez um gesto para o céu. E no instante em que ele levantou a mão, uma luz brilhante começou a engolir o espaço. A multidão ficou em choque enquanto um zumbido crescente se tornava ensurdecedor. O que estava acontecendo? A fumaça começou a se agitar de uma forma estranha e o ar parecia ficar denso. "O quê?" ele murmurou, os olhos arregalados, incapaz de compreender. E então, uma explosão de luz transformou a cena. A rua inteira estava mergulhada em um brilho surpreendente que parecia cintilar como estrelas. Quando a luz finalmente cessou, a cena era outra. O velho tinha desaparecido e no lugar dele havia uma figura familiar que fez o coração de Ricardo parar por um momento. Era a mãe de Maria, mas ela estava diferente. Seus olhos brilhavam com um poder desconhecido e a aura que a cercava era quase mágica. "Vocês precisam saber a verdade!" ela gritou, a voz poderosa ecoando ao redor. Os murmúrios na multidão aumentaram novamente, e Eli estava atordoado. "O que você fez?" ele questionou, a dúvida cortando como uma faca. Ricardo sentiu seu estômago revirar. A verdade estava emergindo das sombras, e com ela, segredos que ele nunca sonhou que poderiam existir. Entre o grito de Maria e a revelação da mulher, o mundo parecia desabar. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, mas o que mais estava escondido nessa confusão? E enquanto todos estavam ensimesmados com a nova revelação, uma dúvida pairava como uma nuvem escura sobre suas cabeças. Seria essa a verdade ou apenas mais uma ilusão? O que mais estava prestes a se revelar? A mulher, com aquele olhar carregado de poder, parecia transformar tudo ao redor. O coração de Ricardo batia forte, sua mente confusa. O que ela realmente sabia? As palavras cortavam o ar como lâminas afiadas. Eli e Maria estavam ali, no centro de uma revelação que mal compreendiam. "A verdade precisa ser contada", a mulher declarou, a voz firme, mas com um tremor sutil. "Me perdoem, eu cometi um erro grave, e isso custou muito." As palavras pairaram, pesadas. Maria franziu a testa, a confusão se misturando à incredulidade. Eli olhou para a mulher, algo em seu semblante mudando de cada vez que ela falava. Ricardo notou pequeno movimento nas mãos de Eli, um aperto nervoso. Os rostos em volta se torceram com uma mistura de atenção e medo. "O que você quer dizer com erro?" Eli perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. A mulher respirou fundo, os olhos brilhando com uma mistura de dor e arrependimento. Eu menti para você, Eli. Desta vez, eu não desapareci. Eu fui forçada a sair, e não foi como pensei que fosse."
Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. O rival, ainda afastado, observava a cena. Um olhar de euforia misturada com medo crescendo em seu rosto. Ricardo sentiu seu coração disparar. O homem tinha algo a ver com tudo isso. Mas antes que pudesse pensar em intervir, a mulher continuou. Eu trabalhei para ele. Ele me forçou a fazer coisas que não queria. E quando percebi que a situação estava ficando perigosa, eu fiz o que poderia para proteger vocês, mas não consegui. A voz dela se elevou. E agora ele voltou para acabar com tudo que eu tentei proteger. Eli estava em choque, sua expressão se transformando de confusão em fúria. Você me deixou a Maria. Como você pôde? Nesse momento, uma nova voz cortou a tensão. Era o rival, que apesar de longe, começou a caminhar em direção a eles. Um sorriso maligno nos lábios. O que você acha que está fazendo, Maria? Você realmente acha que ele se importa com você? Ele jogou a verdade para Eli, como se fosse uma flecha, tentando ferir. Parem! O que você fez com ela? Ele gritou, a raiva crescendo como uma tempestade dentro dele. Maria, assustada, segurou a mão de Eli. Mas antes que a mulher pudesse responder, um estrondo ensurdecedor ecoou e a multidão se alvoroçou. Uma figura conhecida apareceu entre a fumaça. Um grupo de homens de terno escuro avançou com autoridade. Era uma equipe de segurança, os olhos focados no rival, prontos para agir. Parados, gritaram, um dos homens apontando direto para o rival. O clima estava prestes a explodir. Ricardo se viu preso entre tantas verdades, como tudo aquilo se entrelaçava. Mas a grande reviravolta estava prestes a acontecer. Nesse instante, Maria olhou para os homens e, com uma determinação que não demonstrava antes, gritou: Ele é meu pai! O mundo ao redor dela parou. A própria essência daquela informação ecoou em seus corações. Ricardo sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Ele congelou, a fúria se transformando em um misto de confusão. A mulher olhou para Maria, pálida, e o velho, agora, parecia satisfeito. O que você está dizendo? Ele finalmente conseguiu dizer. A voz trêmula. As palavras de Maria perfuraram a multidão. Como o que ela havia revelado mudaria tudo. Os rostos mudaram, ecoando as surpresas e os sussurros atordoados. O rival, antes parecendo um jogo, agora exibia um toque de triunfo. Ricardo olhou para Maria, a menininha corajosa. Perguntas giravam na mente. Dúvidas sobre quem realmente era o inimigo. O que mais poderia vir à tona? Ninguém poderia ter previsto essa verdade. Uma nuvem de incerteza envolveu todos, enquanto as consequências do que foi revelado começavam a se desenrolar. O que viria a seguir? E finalmente a pergunta que assombrava a todos. Até onde estariam dispostos a ir por amor e pela verdade? Maria, com os olhos fixos no rival, parecia uma pequena guerreira em meio ao caos. As palavras que saíram de sua boca reverberaram entre todos, cada um absorvendo aquele choque como um golpe. Eli ficou paralisado, sua expressão mudando de raiva para incredulidade. E Ricardo, completamente atordoado, sentiu o mundo girar ao seu redor. Como poderia isso ser verdade? O homem alto estava prestes a replicar, mas a mulher, a mãe de Maria, interrompeu, seus olhos brilhando com um desespero palpável. Oh, a emoção em sua voz fazia o ar pulsar.
mas a determinação na expressão da menina não vacilava. Ele sentiu seu peito apertar. Maria, o que você quer dizer com isso? A voz dele quase quebrou, a sensação de traição pesando ferozmente sobre ele. E então, como se uma bomba tivessem lançado no meio do tumulto, um grito cortante ecoou pela rua. Todos se viraram e viram uma mulher se jogando para a frente, gritando. Era a mãe verdadeira de Maria. Ela corria desesperada. As roupas bagunçadas, os cabelos despenteados, como se estivesse fugindo de algo. A multidão ficou em choque. A confusão só aumentou. Ela se aproximou de Maria e gritou. Eu nunca te abandonei! A emoção transparecia em cada palavra. A multidão, antes tão mergulhada em seu próprio drama, agora estava totalmente hipnotizada pelo novo desenrolar. A tensão crescia novamente, como se um fio, prestes a estourar, estivesse se esticando. O rival, descontrolado, gritou. Que você fez com ela? Você estava morta! Não pode aparecer agora! E nesse momento, a mulher olhou para ele com um olhar que era uma mistura de raiva e amor. Você me forçou a ir. Eu fiz o que fiz para proteger a nossa filha. Suas palavras estavam carregadas de dor. E entre a mãe e o rival, agora, um segredo terrível parecia estar prestes a ser revelado. Ricardo não podia mais ficar de braços cruzados. Ele sentiu um impulso ardente. O que há de errado com você? O que está acontecendo aqui? Ele queria entender, mas as respostas pareciam mais distantes do que nunca. E foi nesse exato instante que tudo se desfez em um silêncio de morte. O homem alto olhou diretamente nos olhos da mãe de Maria e, com um sorriso maligno, declarou: Você realmente acha que tem o controle? Agora que estou aqui, ninguém vai ficar no meu caminho. O passado tem um jeito de voltar, e você não pode escapar dele. As palavras dele eram venenosas, como se a própria essência do mal estivesse sendo exposta ali. O olhar da mulher se tornou de puro terror e uma lágrima escorreu por seu rosto. O que ele sabia? Que passado era aquele que estava escondido sob camadas de mentiras. Então, houve um movimento repentino entre a multidão. As pessoas começaram a sussurrar. Um medo palpável enchia o ar. Ricardo sentiu um frio na espinha. A tensão carregava promessas de algo devastador. O rival, agora em pé, fez um movimento rápido. Ele agarrou a mulher e gritou: Você acha que pode sair impune? Prepare-se! E num movimento abrupto, a mulher se virou, puxando um objeto do bolso. Uma pequena pistola. O lufar do ar congelou. O grito de Maria anestesiou o tempo. Até mesmo as vozes da multidão se calaram, como se o universo inteiro tivesse parado. O olhar da mulher era determinado, mas estava claro que os riscos eram altos. A tensão estava incontrolável. O que eles não sabiam sobre o passado a levara a esse momento? Ricardo, confuso, se via diante de um dilema insuportável. O que estava acontecendo não fazia sentido. Você não precisa fazer isso, ele gritou. Mas as palavras pareciam vazias no ar denso. E assim, tudo explodiu em um instante. A mulher disparou. E a cena se tornou um borrão de emoções, segredos e caos. E enquanto a fumaça começava a subir mais uma vez, apenas uma pergunta pairava no ar.
Quem iria sobreviver a essa revelação devastadora? A explosão ecoou pela rua como um trovão, e tudo que era caos se transformou em um silêncio ensurdecedor. A mãe de Maria, com a arma em mãos, parecia estar parada no tempo, mas o olhar em seu rosto revelava um choque profundo. Emílio, o rival, estava longe de ser o poderoso que se mostrava, agora assustado, sem qualquer certeza. Não faça isso, implorou ele, mas Maria se adiantou, seu olhar transbordando determinação. Você não pode mais nos machucar. Sua voz era um grito de proteção. Ela girou para sua mãe. Eu não quero mais viver com medo. Nesse momento, algo mudou. A tensão pairava no ar, e todos na multidão estavam prontos para qualquer coisa. Eli, finalmente recuperando o fôlego, gritou: Maria, não se aproxime! A mulher hesitou, mas a menininha tinha uma convicção que falava mais alto. Enquanto isso, as sirenes das viaturas se aproximavam, quebrando o silêncio como um aviso. Uma tensão elétrica pairava, e as pessoas lá estavam, absorvendo cada segundo daquela cena dramática. Eu quero apenas proteger você, a mãe de Maria disse, suprimindo o medo em sua voz. Os olhos dela brilhavam, cheios de dor e amor ao mesmo tempo. E então, houve uma explosão de movimentos. Emílio avançou, mas a segurança, agora em peso, se lançou na direção dele. As figuras enfileiradas de homens de terno presos na determinação de impedir uma catástrofe, e tudo parecia uma cena tirada de um filme. Maria se encolheu atrás de Eli. Espere! O grito saiu da mulher como um eco. Eu não sou a mulher que você pensa! As palavras dela eram um raio em meio à tempestade. Ricardo, em algum canto, sentia seu coração disparar. O entrelaçar de histórias e segredos começava a revelar a trama escura que por tanto tempo foi escondida sob uma máscara de normalidade. Eli olhou nos olhos de Maria e sua mãe. Uma corrente de força corria entre eles. Ele percebeu que, por mais que o passado os ferisse, eles estavam juntos, prontos para enfrentar o que viesse pela frente. E foi nesse reconhecimento que a mãe de Maria baixou a arma lentamente, como se finalmente liberasse o peso que carregava. Eu quero que você e o Eli tenham uma vida longa, feliz e cheia de amor, murmurou, quase que em um desespero suavizado pela compreensão. Os policiais avançaram e Emílio foi rapidamente imobilizado. As palavras da mãe de Maria cortaram o ar e, no fundo, um sopro de esperança começou a brilhar lentamente entre as sombras. A multidão assistia, muitos em choque, outros começando a aplaudir. A coragem da mulher e de Maria ecoava como uma canção de libertação. Eu vou proteger vocês, Eli afirmou como se finalmente tivesse encontrado seu propósito. E essa frase uniu os três de uma forma que ninguém poderia prever. A vida ainda estava longe de ser simples, mas a escolha de enfrentá-la juntos eclipsava todo medo. E enquanto a cena se acalmava, Ricardo sentiu uma onda de alívio a